Olá, Rayane, tudo bem? Seja bem-vinda. Edmilson, seja bem-vindo também. Hoje a nossa live vai ser com a Ana Letícia Salomão. A gente vai falar sobre a questão da trava dos 30%, né, de utilização de prejuízo fiscal. Um tema bastante interessante porque ele perpassou ultimamente julgamentos, né, no Supremo e no STJ. Olá, Gabriel, tudo bem? Paula, Ana Clara, Leonardo, Cristiano Lomba, João Carlos, muito obrigada pela presença de todos, sempre aqui com a gente. A live de hoje ela vai ser bastante especial porque ela vai tratar de um tema, como eu já estava mencionando no início, que nós estamos constantemente tratando e que foram julgados recentemente, né? A questão da trava normal e da trava de utilização de prejuízo fiscal para fins de empresas que vão ser extintas. Então a Ana Letícia ela vai justamente dar um overview para vocês em relação a todos esses dois julgados, né? Inclusive um bastante recente. Oi, Iago, oi, Ian, sejam muito bem-vindos. Vou estar incluindo aqui agora a nossa participante, Ana Letícia, que é a nossa aluna do PJT. Oi, Ana, tudo bem? Ei, tudo bem? Boa tarde, Boa tarde, minha querida, seja todo muito mundo. bem-vinda. Muito Obrigada, obrigada. Micaela. Oh, que isso, eu que te agradeço por ter conseguido reservar um espacinho na sua agenda e falar com a gente sobre um tema tão relevante, Ana. Essa Bom, agenda de almoço tem sido na quarentena para assistir às lives do PJT mesmo, então já era horário de vocês. obrigada, minha linda, valeu, valeu. Olha só, gente, para quem não conhece, a Ana Letícia é advogada, é aluna do PJT, tá? E ela vai estar falando com a gente sobre a trava dos 30% para utilização de prejuízo fiscal. A gente sabe que esse julgamento ele se deu aí de duas formas, e eu não vou dar spoiler. A Ana vai tratar do tema, eu vou estar passando a palavra para ela agora, para ela dar primeiro uma visão geral sobre o assunto. Então, Aninha, a palavra está com você. Obrigada, Micaela. Boa tarde para todo mundo. Eu queria agradecer a oportunidade, primeiro de tudo, de todos vocês, principalmente os coordenadores, professores do PJT. Eu não vou falar o nome, porque senão eu vou acabar esquecendo o nome de vários e aí vai ficar feio. Agradecer os colegas, todo mundo mandando mensagem, desejando boa sorte. Então, eu fico muito feliz que foi um curso que me acolheu muito e que me deu muitas oportunidades profissionais, pessoais. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por todos vocês. Eu queria começar explicando, dentro desse tema da trava de 30% para aproveitamento de prejuízo fiscal, o que seria esse prejuízo fiscal. Porque muitas pessoas não sabem o que é essa expressão prejuízo fiscal. Porque como assim eu tenho um prejuízo e eu vou poder compensar algo que é prejuízo e prejuízo daquela conotação negativa? Isso é porque existe o prejuízo contábil e o prejuízo fiscal. O prejuízo contábil ele vai acontecer quando as receitas de um exercício são superadas pelas despesas e custos daquela empresa dentro daquele ano, sob o regime de competência. E a compensação vai ser feita com as reservas existentes e com os lucros contábeis futuros. Essa conta toda vai para o patrimônio líquido da empresa e vai ser absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucro, pela reserva legal, tudo de acordo com a lei, seguindo uma ordem contábil toda certinha. Já o prejuízo fiscal, ele vai ser decorrente do resultado negativo da base de cálculo do lucro real. E ele vai ser compensável com lucros reais posteriores. A gente parte da determinação do que é o lucro real daquela empresa e partindo do resultado do exercício, que pode ser positivo ou negativo, a gente vai efetuar os ajustes de adição e exclusão no LALUR, que é o livro de apuração do lucro real. Se depois de todos esses ajustes o resultado fiscal for negativo, vai surgir um prejuízo fiscal que vai ser utilizado no futuro numa compensação com o lucro real daquela empresa.
várias pessoas jurídicas passam por períodos de prejuízo fiscal e precisam se atentar para que, nos períodos subsequentes, esse prejuízo fiscal seja gerado de forma correta. Como você sabe, eu gosto muito de estudar a parte de compliance e é muito interessante a gente saber que isso tem que estar sempre em conformidade com a lei. A empresa tem que saber direitinho quais que são os períodos, quais são os créditos que ela pode se apropriar. Tem muitas nuances nessa parte contábil da empresa e a legislação é muito extensa, porque abarca a legislação de IRPJ, que tem todo um regulamento, que tem toda uma questão certinha para seguir. Então, a gente já sabe que a legislação de imposto de renda, pessoa jurídica, permite essa compensação dos prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores, com os lucros apurados posteriores. Porém, desde janeiro de 95, com a conversão da medida provisória 812 na lei 8.891, a compensação foi limitada a 30%. Por isso que chama-se uma trava de 30%. Essa trava, então, limita a porção do prejuízo de um ano que vai ser compensada, utilizada para abater a base tributável de lucro de anos posteriores. Como que funcionava isso antes de 95? As empresas apuravam o prejuízo e no ano seguinte, se tivesse lucro, poderia abater integralmente. Inclusive, poderia esperar para abater isso em anos posteriores por até 4 anos. Assim, evitava-se que o imposto e a contribuição incidissem sobre uma parcela de patrimônio da empresa e não sobre o lucro efetivo, que é a grande discussão que a gente vai ver daqui para frente na jurisprudência. Você está tributando patrimônio, está tributando lucro, o que está certo, o que está errado nessa tributação toda. Com essa trava e com a conversão da MP em 1995, o governo escolheu permitir que essa compensação fosse por tempo indeterminado, ao invés dos 4 anos, mas que teriam o controle das reservas, do estoque de receitas das empresas. E, como sempre, qualquer modificação legislativa traz muita dúvida, traz muitas questões que acabam sendo, hoje em dia, decididas pela jurisprudência. Lógico que essa discussão começou no CARF, começou com a jurisprudência administrativa, com as decisões administrativas, e ela foi sendo levada para os tribunais superiores, como a gente sabe, chegou no STF primeiro, com a decisão da constitucionalidade, e hoje em dia com alguns pontos que ficaram sem decisão por uma tese mais geral, estão chegando no STJ. Então, a gente tem duas situações. Primeiro, com relação à aplicação da limitação quantitativa, especialmente nos casos de encerramento das atividades por causa do fato gerador da IRPJ e da CSLL, e nos casos de extinção de empresas em virtude de incorporação, cisão, que é o julgado mais recente. Então, não é uma discussão muito nova, já vem lá de 1995, já são praticamente 25 anos de discussão de uma matéria tributária que poderia ter sido decidida de outra forma ou que tivesse dado menos controvérsias. Ana, eu achei assim fantástico o resumo que você deu, o panorama geral da questão, né? Até para quem não conhece, eu acho que deu para situar muito bem o que a gente está discutindo aqui, qual a relevância disso, ao fim e ao cabo. E eu queria que você me dissesse como é que começou a ser tratada essa discussão da compensação no âmbito administrativo. Como é que isso passou a ser tratado? Então, a matéria no CARF, nas câmaras superiores do CARF, ela foi pacífica por mais de uma década a favor dos contribuintes, inclusive com decisões unânimes na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Porém, o entendimento foi se alterando ao longo do tempo, até que em 2009, com a modificação de alguns conselheiros representantes da Fazenda e com a utilização do super polêmico voto de qualidade, que tem tido lives maravilhosas. Até hoje tem uma da BDF no YouTube sobre o voto de qualidade. Os julgados administrativos passaram a ser majoritariamente contrários ao contribuinte.
essa análise da jurisprudência administrativa, a gente pode separar ela em umas 4 fases. Primeira fase são decisões reiteradas das câmaras de julgamento do primeiro Conselho de Contribuinte, lá no início de 2000, 2005, que afastavam a trava de 30% no caso de extinção de PJ, sob o fundamento de que o objetivo da lei era postergar e não impedir a compensação dos prejuízos e a dedução da base de cálculo negativas. Depois que teve o julgamento do primeiro RE sobre o tema, o 344.994, com a decisão de constitucionalidade da trava, em um caso que não envolveu extinção de PJ, a primeira turma do Conselho Superior do CARF, por voto de qualidade, alterou a jurisprudência e manteve a trava, sob o fundamento de que não existia lei que autorizasse a compensação integral dos prejuízos. Já em 2013, com a composição renovada, como eu falei, teve uma modificação nos conselheiros do CARF, a primeira turma da CSRF voltou a analisar essa questão das travas e manteve a trava, mais uma vez, por voto de qualidade, com semelhantes fundamentos da decisão anterior. É um acórdão muito famoso, o número dele é 9101-001-760. E depois disso, depois dessa decisão que foi muito polêmica da primeira turma, algumas decisões da primeira turma ordinária da primeira Câmara, por maioria dos votos, começou a afastar a trava no caso de extinção da PJ, sob o fundamento de que o STF não teria se debruçado sobre esse tema específico, mas a primeira turma da mesma Câmara, por voto de qualidade, estava mantendo a trava. Então, era muita divergência, uma loucura, inclusive né? administrativa. É uma loucura. E eu dei uma lida em alguns artigos, tem alguns estudos que fazem uma coletânea sobre essas decisões todas do CARF, como que elas foram se construindo ao longo dos anos, desde 95. Depois eu vou mandar para você, que você pode passar para o pessoal do curso e para outras pessoas. Mais ou menos a cada 20 acórdãos publicados, 16 seriam contrários ao contribuinte, sendo sempre na proporção de 1 para 15 decididos pelo voto de qualidade. Então, o voto de qualidade nessa questão da trava de 30%, ele é super significativo para modificar esse entendimento que durou por mais de uma década e que trouxe, de certa forma, até muita insegurança jurídica para o contribuinte. Por quê? Inclusive, nessa quarta fase que a gente pode colocar da jurisprudência do CARF, existia uma turma da primeira Câmara que decidia de uma forma e uma outra turma da mesma Câmara que decidia de outra forma. E por mais que você entrasse com recursos, eles não conseguiam chegar num consenso sobre como se operaria essa trava de 30% no caso. Tanto de extinção da PJ por fim das atividades, quanto por incorporação. Eles não conseguiam chegar num consenso administrativamente. Não, excelente, Ana, excelente. Eu acho que, inclusive, só para o pessoal que está nos acompanhando aqui, havendo interesse em receber esse material que a Ana vai me passar, quem não está na minha lista de transmissão, por favor, mande, seja no direct da tutoria, seja do PJT, o seu celular, o seu WhatsApp, que eu vou estar dando o número de contato para vocês habilitarem, vou estar mandando esse material para vocês na nossa lista de transmissão, tá? Agora, Ana, diante desse cenário apocalíptico total de insegurança jurídica, qual é a situação em que o contribuinte ficou? O que ele passou a fazer? Além de, obviamente, rezar ou não se matar, por favor, espero que ninguém tenha feito isso, mas o que mais? Então, enquanto esperava um direcionamento da jurisprudência administrativa, a saída, lógico, foi o judiciário, né? Então, nesses 25 anos de vigência da trava, praticamente,
os contribuintes buscaram o judiciário para afastar o teto, essa trava, e diversas foram as mudanças da jurisprudência também, da mesma forma que aconteceram as mudanças na jurisprudência administrativa, as mudanças na jurisprudência também foram sendo construídas, né? Os precedentes foram sendo construídos. Em 2009, por exemplo, ao julgar o RE 344/994, que foi esse julgado que mudou a ótica do CARF, por exemplo, que foi de relatoria do ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido na época pelo ministro Eros Grau, o STF decidiu pela constitucionalidade dos artigos da lei 8.891, que previa a trava de 30% por período de apuração. Então, nessa época, com esse RE, ficou decidido que a lei concede um benefício e não tem nada de errado com a trava de 30% por período de apuração. Só isso, ele só falou é constitucional ou não. Disso, a gente vê que o estudo passa por duas partes, seguindo uma ordem que foram proferidas as decisões. Primeiro, a gente vê que no STF ele julgou posteriormente, que foi ano passado, o RE 591.340, que teve repercussão geral, esse é o primeiro que eu vou falar. E agora, em junho, dia 24, a gente teve o julgamento, até por videoconferência, que é a discussão que a gente estava tendo. E o pessoal está comentando, né, o fato do STJ e do STF estarem julgando por videoconferência julgados tão importantes que estão operando tantas modificações na jurisprudência tributária. Esse RESP, que é o 1.805.925, decidiu a questão da trava na hipótese de extinção de PJ por incorporação. Então, mais ou menos em ordem cronológica, eu vou falar um pouquinho sobre o posicionamento do STF, como que ele foi decidindo depois desse RE tão emblemático que mudou a ótica da jurisprudência administrativa, e depois eu vou falar sobre as questões mais específicas. Então, a gente começa pensando no julgamento do ano passado, que é uma discussão que vem de 2013. O primeiro voto, a primeira decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, que foi o relator, foi em 2013, e o processo só foi pautado mesmo em junho de 2019. Então, em junho do ano passado, por 6-3, o STF decidiu que são constitucionais 2 artigos da Lei 8.891, que é o 42 e 58, bem como os artigos 15 e 16 da Lei 9.065. Os 4 artigos limitavam em 30% para cada ano base o direito do contribuinte de compensar os prejuízos fiscais do RPJ e a base de cálculo negativa da CSLL. Para fins de repercussão geral, o tema é o 117 e foi fixada a seguinte tese: é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL. O recurso extraordinário, então, foi interposto por uma empresa de empreendimentos contra a decisão do TRF da 4ª Região, que considerou legal a limitação de 30%. A empresa sustentou nas suas razões de recurso que a imposição da lei configuraria uma tributação sobre o patrimônio ou capital e não sobre o lucro ou a renda da empresa, em clara subversão dos conceitos constitucionais. Do que o IRPJ tributa? Ele tributa patrimônio ou ele tributa renda? Ele vai tributar o capital ou ele vai tributar o lucro da empresa? Então, eles construíram essa argumentação toda sobre o que está sendo tributado com... o que essa trava está compensando? Patrimônio com renda, lucro com capital? Teria uma subversão dos conceitos constitucionais que formam o fato gerador e a base de cálculo desses tributos. E ela também alegou que estaria sendo instituído um verdadeiro empréstimo compulsório, uma vez que o contribuinte estaria desembolsando antecipadamente o recolhimento dos tributos para só depois recuperar com a compensação da base de cálculo negativa.
O ministro Marco Aurélio, relator, ele proferiu um voto que foi muito interessante em alguns pontos que eu vou trazer agora. Primeiro, ele argumentou que seria como se não tivesse maior prejuízo do que os 30%. E aí você chega no campo da ficção de um lucro líquido que não seria lucro líquido, porque acaba ficando maior do que os 30% e você vai tributar um lucro que não é lucro. Além disso, ele fala que a atuação do fisco para não autorizar essa compensação ganharia os contornos de empréstimo compulsório. Então, ele acatou esse argumento do contribuinte de que, sem a existência de uma lei complementar para poder regulamentar essa trava de 30% e os objetivos previstos no artigo 148 da Constituição Federal estariam sendo observados, mas não estariam sendo observados os argumentos para a compensação. Ele reiterou que, sendo as despesas da empresa elementos necessários para a aferição do lucro, estancar a apuração da base de cálculo a período determinado, ou seja, só os 4 anos, ou então só no ano base seguinte, vai deixar de levar em conta o que ocorreu nos anos anteriores, gerando distorções da renda tributável da empresa, o que tornaria esse controle das receitas, como o Estado achava que seria, diferente. Ele votou para prover o recurso, declarando a inconstitucionalidade dos artigos e reconhecendo os direitos do impetrante de compensar os prejuízos fiscais nos períodos anteriores a 1995 sem limitação imposta. Ou seja, ele fala, não tem que ter trava, essa trava é inconstitucional, ela vai acabar tendo revestimento de empréstimo compulsório, as despesas da empresa vão estar estancadas, a gente vai estar deixando de levar em conta o que ocorreu nos períodos anteriores da empresa. E, nesse sentido, o voto dele foi acompanhado pelo Fachin e pelo Lewandowski. Só que ele ficou vencido pelo ministro Alexandre de Moraes, que proferiu um voto que foi acompanhado por outros 5 ministros, que rejeitou os argumentos no sentido de que a limitação da trava não desrespeitaria a Constituição Federal e que seria um auxílio para o contribuinte. Eu vou ler um trecho do voto dele que fica bem claro. Não há o direito adquirido a deduzir integralmente todos os prejuízos passados do lucro para não se pagar o imposto. Não existe isso. O que existe é, no mesmo ano, você pagar pelo que lucrou. Se houve prejuízo, não paga. Agora, essa benesse, esse sistema de compensação de prejuízos fiscais anteriores é uma alavanca empresarial financeira não muito comum em todos os sistemas capitalistas. Essa é uma frase assim, emblemática do voto dele, que ele fala que não existe isso de ser inconstitucional. Se você deixasse compensar tudo sem limite, você estaria dando um benefício fiscal para o contribuinte que nunca teria sido visto nas estruturas capitalistas. E, assim, o Alexandre de Moraes votou pela constitucionalidade da trava e foi acompanhado pela maioria, e aí ele acabou sendo designado como relator do acórdão. O grande problema, né, Ana, é que ele não pensou aí no seguinte, ao fim e ao cabo, quando você tem prejuízo, o fato de você não pagar imposto no ano não significa você não tem todo um esforço econômico para que no ano seguinte você comece a gerar lucro. Então, o raciocínio dele foi bem limitado também. Alexandre de Moraes não é tributarista, não, penalista. Então, obviamente, ele não viu a consequência econômica da questão dele. Isso não é uma questão de benefício fiscal, é uma questão de recuperação. Você teve prejuízo fiscal, significa que você precisa de um tempo para alavancar, para você conseguir voltar ao estado normal. Significa que no ano seguinte você vai ter que correr atrás para poder cobrir esse prejuízo e ainda ter lucro, para você poder continuar tributando, porque se você fica com prejuízo em cima de prejuízo, você vai compensar eternamente, vira uma bola de neve, a empresa acaba se prejudicando financeiramente e, de certa forma, também o governo, porque ele não vai estar recebendo o tributo, ele vai estar recebendo uma compensação fictícia lá para frente. Então, sim, exatamente. Se a empresa morre, a economia não gira também. Então, são aquelas consequências que a gente precisa vislumbrar quando a gente fala de direito tributário.
E eu gosto de frisar isso para a gente pensar que direito tributário não é necessariamente só um retorno em curto prazo, né? Isso é uma Sim. coisa que a gente tem que trabalhar constantemente agora, até falando da recessão econômica que a gente vai ter, até em razão da reforma tributária que vai se voltar a questionar. Então, esses pontos aí são extremamente relevantes. Desculpa te interromper, mas acho importante Nada. explicar esse aspecto. Você tem licença poética para interromper, Micaela. Mas, assim, é muito interessante, porque ele tem divergido em alguns votos, e em alguns votos em matéria tributária, subvertendo a ótica econômica, não é a ótica legal que ele está analisando, ele está pensando, com todo respeito, é um pensamento muito limitado ele falar que essa limitação se você lucrou nesse ano, você paga pelo lucro daquele ano, que se não tem, se teve prejuízo, não paga, e você vai pagar lá para frente, mas quando que você vai pagar? Vai ficar aquela ótica do devo, não nego, pago quando puder, eternamente no sistema tributário? Isso acaba atrapalhando muito a arrecadação e acaba, de certa forma, atrapalhando a concretização de políticas públicas, porque o governo precisa de tributo para poder formar o seu orçamento. Nesse caso, perguntar se tem algum tipo de modulação dos efeitos dessa decisão, como que ficou essa questão da aplicação do tempo na decisão. Não teve nenhum recurso interposto, como o Alexandre de Moraes foi designado redator do acórdão, porque o voto dele foi o voto vencedor. O acórdão só, apesar da decisão ser de junho do ano passado, a sessão foi em junho do ano passado, o acórdão só foi publicado em fevereiro desse ano, então não teve nenhum recurso, a decisão transitou em julgado agora em março, no início da pandemia, e não teve nenhuma modulação, não teve nenhuma aplicação no tempo diferente da que já estava estabelecida. Para muitos advogados dos contribuintes, a restrição acabou por desconfigurar os conceitos de lucro, de renda, que devem servir como base de cálculo para o IRPJ e para a CSLL. Já que a renda, acréscimo de riqueza, é completamente diferente de capital, que é o patrimônio. E os dois não deveriam se confundir para fins de tributação. Com isso, a gente teve um primeiro vencimento. A Fazenda Nacional vence, ela fica 1-0, mas a discussão não parou por aqui. Inclusive, no final do julgamento dessa sessão, o ministro Luiz Fux, que a presidiu, esclareceu que ali não estava em jogo a compensação de prejuízos fiscais na hipótese de extinção da pessoa jurídica. A tese fixada pelo STF teve caráter extremamente geral e não alcançou situações específicas, que é o que a gente está vendo que está acontecendo agora com as decisões chegando no STJ e, quem sabe, no futuro chegando no STF. No STJ, agora, passados quase um ano dessa decisão do STF, que referendou a trava de 30% nas situações padrão de empresas que continuam funcionando, a primeira turma do STJ, agora dia 24 de junho, num julgamento por videoconferência, se debruçou sobre uma das questões específicas que não foi tratada no julgamento do RE, que é a aplicação da restrição às empresas incorporadas ou extintas. Quando ele pautou o RESP, que eu falei lá no começo da nossa live, o 1.805.925. Porém, os contribuintes já sofreram uma derrota no julgamento desse RESP, e que, por maioria, 3-2, com o voto de Minerva do ministro Benedito Gonçalves a favor da Fazenda Nacional, manteve a trava para uma empresa extinta ou incorporada na compensação da trava, acima da trava de 30%. É um debate que a gente está vendo que tem muita importância, já que é comum no mercado de fusões e aquisições a incorporação de empresas que tenham prejuízo fiscal acumulado. Como a legislação proíbe que esse valor seja aproveitado pela empresa incorporadora, como a gente vai ver, tem um caso de um RESP que foi julgado no passado com relação a isso também, confirmando
esse entendimento, essa legislação, as companhias pediam que o prejuízo fosse integralmente compensado pela incorporada, quando do seu encerramento sem limitações. Ou seja, uma empresa que estaria a ser incorporada por outra, a empresa incorporadora falava assim, olha, você vai compensar todos os seus prejuízos fiscais sem limitação para você poder ser incorporada e esse prejuízo fiscal não se perder no mundo de tributação e de contabilidade daquela operação de fusão ou de aquisição. Nesse caso desse RESP, foi a Fazenda Nacional que interpôs o recurso especial contra a decisão de segunda instância que permitiu a compensação integral de prejuízos por parte... Eu vou falar o nome das empresas, porque caso notório, senão não falaria. Mas uma empresa foi incorporada pela Abril Comunicações em 2007 e ela utilizou os prejuízos fiscais. A Abril fez com que a empresa incorporada utilizasse os prejuízos fiscais antes da incorporação sem limitação. E gerou todo um procedimento administrativo. O caso chegou no STJ para ele falar se seria permitida essa compensação integral por parte da empresa que foi incorporada pela Abril. A gente analisando os votos, lembrando, são 5 ministros, 3 votaram a favor do recurso especial da Fazenda e 2 a favor do contribuinte. Os ministros Gurgel de Faria e esse voto, 4 votos foram proferidos ano passado em dezembro, logo antes do recesso. Mas o ministro Benedito Gonçalves estava de licença médica e só votou esse ano, então ficou aquele empate 2-2 por praticamente 6 meses, sem ninguém saber como que seria decidida essa situação ao final. Os ministros Gurgel de Faria e Sérgio Cuquina entenderam a possibilidade de compensar os prejuízos como um benefício fiscal, que deveria ser interpretado de maneira mais restritiva, já que a lei não autorizava expressamente a compensação integral no caso de pessoas de empresas extintas. Esses foram os 2 votos desfavoráveis para o contribuinte. Já os ministros Napoleão Nunes Maia Filho, que era o relator do caso, e a ministra Regina Helena Costa, proferiram votos favoráveis aos contribuintes, avaliando que a manutenção da trava de 30% no encerramento da pessoa jurídica causaria uma tributação do patrimônio, como a gente já viu aquela discussão do patrimônio ou da renda, já que a empresa vai ser encerrada e não teria no futuro outra oportunidade para compensar o saldo que ela tinha. Então, eles falam, a empresa está sendo encerrada, por que ela não poderia compensar o prejuízo fiscal que ela teve sem limitação para quando ela foi incorporada, como se ela estivesse começando do zero? Mas o ministro Benedito Gonçalves acompanhou os votos do Gurgel de Faria e do Sérgio Cuquina, entendendo que essa compensação é uma benesse tributária e que o CTN obriga o judiciário a interpretar as leis de maneira mais restritiva e que os valores só poderiam ser compensados integralmente se houvesse essa permissão na legislação. E como não poderia ser compensado integralmente, existiria a trava de 30% também nessa situação. Vou ler também um trecho aqui do voto do ministro Benedito, que resume bem esse entendimento dele e o entendimento dos outros 2 ministros. Havendo norma expressa limitando a compensação de prejuízos fiscais de RPJ e bases negativas da CSLL a 30% do lucro líquido ajustado do exercício em que se der a compensação, sem qualquer ressalva à possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não pode o judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal. Em resumo, os 3 votos vencedores falam sobre isso. É um benefício fiscal. Para ser um benefício fiscal, há necessidade de lei complementar. O CTN não prevê que seja superior a 30%. A Lei 8.891 não prevê que seja acima de 30%, então mantém-se a trava.
Nesse ponto, é interessante a gente lembrar que a segunda turma do STJ, que também julga casos de direito público e de direito tributário, ainda não se manifestou sobre o tema, mas ela tem casos com o mesmo contexto. Inclusive, ela analisou um caso que era do Banco Santander, no RESP 1.725.911, que parte de uma premissa totalmente diferente. Esse caso, esse RESP, também foi julgado no ano passado. Esse julgamento, o relator ministro Herman Benjamin entendeu que o próprio banco, quando incorporou um outro banco, tentou compensar os prejuízos fiscais da empresa incorporada. E essa transferência entre empresas é definitivamente proibido por lei. O banco, na época, recorreu sustentando que foi a empresa incorporada que compensou os prejuízos e que não foi ele, mas os embargos de declaração, nesse caso, já foram negados por unanimidade e não tivemos outros recursos por parte do banco. Então, a segunda turma tem entendido a matéria numa perspectiva e também tem outros casos em julgamento, e a primeira turma já se debruçou sobre o tema, falando que não cabe compensar o prejuízo fiscal acima de 30%. Existe a trava de 30%, ela é estabelecida pela lei. Se você compensar acima desse limite, vai ser um benefício fiscal que não está estabelecido em lei. E caso as duas turmas tenham um entendimento divergente, e isso pode acontecer, a gente sabe que acontece, vai ser a primeira sessão do STJ, vai ter que decidir sobre essa matéria, analisando a jurisprudência para poder ter uma consolidação desse entendimento, para não ficar uma insegurança jurídica para as partes. Nesse julgamento, os advogados da Abril, na sessão por videoconferência, eles já falaram que vão opor embargo de declaração. Então, a gente já sabe que a decisão foi tomada, mas que ainda pode ter algum desdobramento dessa situação toda. A primeira turma, já tendo debatido esse entendimento e a gente tendo essa posição consolidada, a gente tem que esperar o que vai ser para o futuro, porque nesse caso específico desse RESP da Abril, tanto a Abril quanto a Fazenda interpuseram RE. Então, a matéria, além de ser decidida pelo STJ, como foi decidida agora em junho, ela também vai chegar no STF para decidir a constitucionalidade. Primeiro, a gente está vendo que agora está sendo decidida a legalidade da aplicação da trava de 30%. E, mais uma vez, essa questão vai chegar no STF para começar a decidir as especificidades, porque quando foi decidido o tema 117, o STF não se debruçou sobre pontos específicos da trava. A gente sabe que as pessoas jurídicas têm muitas nuances, existem várias questões para a gente analisar, como ele falou, como o próprio ministro Luiz Fux falou, quando ele encerrou a sessão, a gente está debatendo a questão da trava para empresas que continuam. A gente não está debatendo aqui os casos das empresas que são extintas, ou por término das atividades, ou por incorporação, fusão, cisão, etc. A gente precisa que essas matérias sejam decididas para trazer segurança jurídica para o contribuinte, senão a gente que advoga vai ficar eternamente sem saber como que a lei vai ser interpretada, como que isso vai ser aplicado. A compensação vai ser analisada no âmbito administrativo, vai chegar no CARF. E às vezes até mesmo como orientar o teu cliente, né? Um planejamento que você eventualmente possa estruturar, levando em consideração essa possibilidade ou não. Então, assim, de fato, é bastante relevante. A gente espera que, e aí só fazendo um overview, quer dizer, um resumo em relação ao que você acabou de falar, a gente vê que a trava, de forma geral, é válida com relação à pessoa e é encarada como benefício fiscal. Agora, com relação à pessoa que é extinta,
é que a gente tem que ver o que o Supremo vai falar. Esse assunto ainda não chegou no Supremo. O STJ ainda não tem também uma definição fixa do tribunal, que a gente tem uma decisão turmária, né? Então a gente tem sim. que aguardar cenas dos próximos capítulos e É, esperar, né, o bom senso nesse momento. exatamente. E existem muitos casos no CARF atualmente sobre essa questão da trava para a empresa incorporada. E a gente precisa ver como que essas decisões vão ser, como que isso vai ser desenhado daqui para frente, tendo em vista essa já primeira decisão, esse primeiro gol da Fazenda Nacional, nesse caso do RESP, como que o CARF vai começar a aplicar isso nas suas decisões. Como a gente viu já lá, desde lá de trás, com o 344.994, o CARF, há 10 anos, decidia de uma forma. Veio o STF, falou que era constitucional, mudou a ótica completamente. Ainda vem o voto de qualidade, confirma aquilo tudo que o CARF estava mudando. Então, a gente precisa ter uma segurança jurídica no campo da tributação. A gente não pode o tempo todo ficar pensando assim, ah, mas e se for decidido dessa forma? E se for decidido daquele jeito? Tem que ter um pouco mais de segurança jurídica nesse planejamento tributário todo. Porque a empresa saber que ela teve um prejuízo fiscal, que ela vai poder compensar isso lá na frente, é importante para ela, porque senão a gente teria, como você falou, nesse cenário de crise econômica que a gente está vivendo agora, uma quebradeira sem fim de empresas. E é importante para a economia a gente esquentar esses tributos de alguma forma na contabilidade das empresas. Saber que no futuro pode ser recebido, no futuro pode ser compensado. Ana, é aquilo, né? Acho que você passou bem o recado. Que a gente tem que fazer é aguardar o bom senso e também a celeridade por parte dos tribunais superiores no julgamento da matéria. Afinal de contas, isso vai ter muita relevância no contexto atual, em que realmente algumas empresas estão sendo cada vez mais incorporadas ou fundidas em razão da própria reestruturação que todo segmento econômico está sofrendo pela recessão que nós estamos vivendo mundialmente. Então, é um cenário mais do que importante de ser estabelecido e equacionado, né? Ana, eu queria te agradecer profundamente pela participação. Acho que você Eu que falou sobre o agradeço. tema com muita maestria, com muita clareza, várias pessoas aqui elogiando, tá? A tua Depois eu apresentação. vou ler os comentários com calma, porque a gente se preocupa tanto em falar. Eu mediei lives, e aí quando a gente tá mediando, a gente consegue ir acompanhando os comentários. Mas quando a gente tá falando, a gente engata, como vocês ensinam pra gente no curso, a gente treina muito. Foi um final de semana super interessante estudando a matéria toda. E a gente treina muito para poder chegar aqui e dar um show como vocês ensinam pra gente, como vocês fazem, que acabam, vocês são nossos exemplos. Pô, minha querida, muito obrigada. Um beijo bem grande para você e para todo Eu que mundo. agradeço. Boa Não, semana para todo mundo, bom trabalho e em agosto a gente tá junto de novo no curso. com certeza. E não esqueçam, essa live vai ficar gravada no IGTV. Amanhã a gente vai ter live de novo. Um tema super interessante com Edgar Gomes e Marcos Catão falando sobre o caso Volvo, tá certo? 12h30 também no Instagram. Gente, um beijo grande. Até a próxima. Obrigada, Obrigada. Micaela. Obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau.